Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Zabbix 7.0. Então aqui passo a passo de instalação do Zabbix Agente. Então eu fiz um compilado aqui, galera, bem resumidamente, bem sucinto, de como fazer a instalação. Então vamos lá. O que é o Zabbix Agente? O Zabbix Agente é um componente do software de monitoramento de rede e infraestrutura chamado Zabbix. Ele é responsável por coletar informações sobre o sistema e aplicativos em um dispositivo monitorado e enviá-lo para o servidor Zabbix e ou proxy. O Zabbix Agente funciona como uma ponte de comunicação entre o servidor Zabbix e os dispositivos a serem monitorados, O agente é instalado e executado no dispositivo que será monitorado e ele pode coletar uma variedade de informações como dados de desempenho do sistema, informações sobre processos, dados do sistema de arquivo, informações de rede, dados sobre serviços e aplicativos. Esses dados, coletados pelo Zabbix Agente, são enviados periodicamente para o servidor Zabbix, onde são processados e armazenados no banco de dados. O servidor Zabbix então utiliza esses dados para gerar gráficos, alertas e relatórios, permitindo que os administradores monitorem a saúde e o desempenho dos dispositivos e serviços em sua infraestrutura de TI. Então, com o Zabbix Agente, a gente pode fazer a monitoração de várias informações, principalmente em sistemas operacionais Windows e Linux, tá? O Zabbix Agente pode ser instalado em uma gama de sistemas operacionais tais como... Então, aqui no site do fabricante da Zabbixia, quando a gente vai lá em Download Zabbix Agente, ele nos proporciona essa variedade de distribuição de sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS, AIX, FreeBSD, HPUX, NetBSD, OpenBSD, SUSE, Solaris, entre outros, tá? Que são aqui marcados como legados, são sistemas operacionais aqui, alguns antigos, outros não. Temos aqui a versão do SO, aqui então N, qual o hardware, AMD64 ou i386, o X64 ou X32. Qual é a versão do Zabbix que você vai instalar? De suma importância o seu ambiente está homogêneo, tá? O Zabbix Server, Zabbix Proxy e o Zabbix Agente sempre estarem nas mesmas versões e releases. Mas é importante, é recomendado. Porém, você consegue utilizar o Zabbix Agente de outras versões, das versões atuais, sem problema nenhum. Porém, tem as suas particularidades, O ideal de estar o Zabbix sempre na mesma versão do Zabbix Server ou Proxy é a questão dos itens suportados. Então, isso é importante estarem na mesma versão por conta disso, tá? E temos ali com criptografia ou sem criptografia, com pacote MSI ou Archive. Então você tem essa variedade para ter opções de que você quer fazer, de como você quer fazer, beleza? Então, vamos lá, seguindo aqui com a instalação, ainda temos aqui o Zabbix Agente, pode ser instalado em dois tipos, de Zabbix Agente e Zabbix Agente 2. Então, quando você vai baixar lá no site, você vai ter essas duas opções, o Zabbix Agente, vamos colocar Agente 1 e o Zabbix Agente 2. Então você precisa analisar o que faz mais sentido para você. A minha recomendação é você usar o Zabbix Agente 2 por conta de recursos, tá? Tanto no servidor, quanto no proxy, quanto nos hosts. O Zabbix Agente 2 tem mais recursos e você tem mais flexibilidade para monitorar além do monitoramento com o Zabbix Agente 2. Como é que funciona essa parte do Zabbix Agente? Temos ali o servidor Zabbix,
e você acessa ele pelo front-end, mas o servidor Zabbix, ele é acessado ali pelos usuários. A gente instala o Zabbix Agent lá no host e temos aqui o formato passivo. O formato passivo, o Zabbix Server vai buscar as informações no Zabbix Agent. E temos o formato aqui ativo. O formato ativo, o Zabbix Agent envia as informações para o servidor. Então temos esses dois formatos. O Zabbix Agent passivo, o servidor Zabbix vai buscar a informação, ele dá um GET para ir buscar essas informações. E o Zabbix ativo, ele vai no servidor, busca a lista de informações, processa nele mesmo e manda essas informações para o servidor Zabbix e ou proxy. Então, com isso, o que você precisa? Você precisa ter em mente qual vai ser o formato que você vai usar. Ou vai ser passivo ou vai ser ativo. Cada um tem a sua particularidade. O Zabbix passivo, o servidor Zabbix, vai buscar os dados. Com isso, ele gasta mais recursos. O ativo, o agente processa os dados no host e manda essas informações para o Zabbix Server ou Proxy. Então, ele consome um recurso do host. Tá? Então tem esses dois formatos e é importante você pensar como você vai operacionalizar na sua infra, no seu monitoramento, no seu projeto, referente a isso, beleza? Então temos aqui o passo a passo de como instalar o Zabbix Agent baseado em Windows. Então vamos lá? A instalação baseada em Agent é bem tranquila, tá? No sistema operacional Windows, temos aqui o agente em MSI. Você vai baixar esse agente do MSI, vai executá-lo e ele vai abrir essa tela. Você vai clicar em Next, né, próximo. Depois, temos a segunda tela, onde você vai aceitar os termos de uso da solução. Então, você vem, clica aqui, aceitar os termos de uso da licença. Depois, clique em Next, bem tranquilo. Na próxima tela, o que vai acontecer? Selecione o termo de licença, ok, já selecionamos. Clicamos em Next. Então, nessa tela que ele vai abrir, ele já vai pré-preencher os dados para você, tá? Então, eu estou fixando aqui porque muita gente erra nesse ponto. Então, eu estou voltando aqui de novo para você terem uma ideia do que tem que fazer. Então, nessa próxima tela, por padrão, o instalador já preenche o nome do host, né? Ele executa um comando e já preenche o nome do seu host, hostname. Depois é necessário você preencher aqui o nome ou IP do seu Zabbix Proxy ou Zabbix Server. Quem vai trabalhar em cima desse host, beleza? Porta listada deixa padrão 150. E o servidor ativo, se você for trabalhar no formato que eu falei. Então, ele trabalha no agente passivo e ativo. Em caso de dúvida de qual você vai operacionalizar, nesse momento ou futuramente, eu recomendo que você preencha os dois com o mesmo IP ou nome do Zabbix Server ou Zabbix Proxy. Não tem problema nenhum. Beleza? E não vamos usar criptografia e nem trabalhar com o PF. Então, isso aqui você não precisa marcar nesse momento, tá? Essa aula aqui é só para você ter uma ideia de como instalar o Zabbix Agent, tanto no Windows quanto no Linux, porque a gente vai entrar na etapa de instalação do Zabbix Server e Zabbix Proxy, e eu já vou instalar o agente neles para a gente automaticamente se monitorar, beleza? Então, por isso que eu estou adiantando essa aula aqui. Tudo certo? Clique em Next. Então, vamos para a próxima tela. Na próxima tela é a especificação dos parâmetros que a gente falou. Nome do host, especifica o nome do host, IP DNS, porta de comunicação, servidor ou proxy, habilitar o PSK e adicionar a localização do PF. Então, o que a gente falou na aula anterior não precisa, tá? A gente só precisa preencher o IP, o nome do Zabbix Server ou Zabbix Proxy, e no ativo também, se for o caso da dúvida, tá? Em dúvida, eu recomendo configurar os dois, beleza? Então tá, vamos seguindo aqui de novo.
a especificação dos comandos que eu falei. E agora a gente vai seguir aqui ao selecionar os componentes. Então, por padrão, ele já vem pré-selecionados os componentes e já vem o local para instalação. Aqui embaixo em browser. Você pode trocar esse local? Pode. Mas eu recomendo que você continue com ele no padrão, sem problema nenhum. Beleza? Depois, ele vai ter os componentes instalados, né, e hospedados no seu sistema operacional Windows. Os Zabbix Agent, o Sender e o Daemon, tudo na mesma pasta. Você clica em Install, show de bola, já vai estar instalado. É só aguardar o processo de instalação para a gente poder seguir com a nossa instalação. Então, estou deixando aqui o site das Zabbixflix, para caso você queira dar um passo maior aí no seu monitoramento. E temos aqui a área de membros para vocês acessarem e ver os cursos que estão lá disponíveis. Beleza, galera? Então, vamos seguir aqui para a aula prática. Eu vou baixar aqui do site da Zabbixia o agente para a gente instalar. Beleza? Download Zabbix Agent. Temos aqui os Zabbix Agent nas versões que a gente vai instalar. Vamos selecionar aqui legado, caso você tenha uma máquina antiga aí. E aqui a gente tem Windows N AMD 64, a versão mais atual é 6.4, tá? Do agente ainda. OpenSSL MSI. Aqui embaixo vamos ter as duas versões. Agente 1, Agente 2. Eu vou baixar o Agente 2 para a gente seguir com a instalação aqui. Beleza? Baixamos. Vamos clicar aqui em MSI. Ele vai aparecer esse inbox. Next. Vamos selecionar aqui o termo de uso da licença. Next. Aqui é aquela etapa que eu pontuei. Então temos aqui o Daemon, Sender e o Get. E o local de instalação. Ele vai instalar no local padrão. Vamos selecionar aqui o Next. Temos aqui o nome do servidor. Ou do nosso, no caso aqui, nosso lab. Estou instalando no meu desktop. Temos aqui o servidor no formato passivo, a porta e no formato ativo. Então deixa eu pegar aqui o servidor, que é 192.168. Acho que 53. Confirmar. Beleza, 53. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. 192.168.153, tá? No formato passivo. Se você tiver em dúvida se vai usar alguma coisa ativo, eu recomendo que você configure aqui embaixo. Essas duas aqui opções não precisa você configurar agora, só os casos de criptografia, a gente não vai usar nesse momento. Aqui é só a explicação de como instalar. Next. Vamos ter aqui essa parte para instalar. Install. É só aguardar a instalação. Vamos abrir aqui a nossa pasta. Ele vai instalar aqui em arquivo de programa os Zabbix Agent 2 e os aplicativos que eu pontuei no ato da instalação. Beleza, galera? É bem simples, bem tranquilo. Ó, já instalou. Tá show de bola. Perfeito. Não temos mais o que fazer nesse momento. Aqui é só a aula de instalação dos Zabbix Agent. Beleza, galera? Vou estar deixando para vocês aí embaixo o link, tá? Para vocês baixarem aqui, vocês terem uma ideia. É bom conhecer a documentação. E a princípio, via de regra, a gente finalizou aqui a instalação dos Zabbix Agent. Então vamos seguindo aí para uma próxima